Respostas dos espíritos a algumas perguntas. Pergunta: como os espíritos podem agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. Resposta: segundo vós, o espírito nada é, e isso é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa, daí porque pode agir por si mesmo. Vosso mundo, porém, é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem o laço que une o espírito à matéria. Observação: sendo imaterial o próprio laço, que une o espírito à matéria, ou, pelo menos, impalpável, essa resposta não resolveria a questão, se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis agindo sobre a matéria. É assim que o pensamento é a causa primeira de todos os nossos movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Do fato de não se conhecer o motor, seria ilógico concluir que ele não existe. O espírito pode, pois, ter alavancas que nos são desconhecidas. A natureza prova diariamente que o seu poder não se detém no testemunho dos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é, incontestavelmente, um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como nosso pensamento age sobre nossos membros. Quando queremos bater, é nosso braço que age, não é o pensamento que bate, ele dirige o braço. Pergunta: entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que se chamam de batedores formam uma categoria especial, ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? Resposta: o mesmo espírito, certamente, pode produzir efeitos muito diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, como entre vós tendes os ferreiros, e os que fazem trabalhos pesados. Pergunta: o espírito que age sobre corpos sólidos, seja para movê-los, seja para bater, encontra-se na própria substância do corpo ou fora dela? Resposta: uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Pergunta: as manifestações materiais, tais como os ruídos, o movimento dos objetos e todos esses fenômenos, que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores e inferiores? Resposta: apenas os espíritos inferiores se ocupam dessas coisas. Por vezes os espíritos superiores servem-se deles, como farias com um carregador, a fim de levar a escutá-los. Podeis crer que os espíritos de uma ordem superior estejam às vossas ordens, para vos divertir com pasquinadas? É como se perguntasseis, se, em vosso mundo, são os homens sábios e sérios, que fazem os papéis de malabaristas e bufões. Observação: os espíritos que se revelam por efeitos materiais são, em geral, de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles, para quem os espetáculos visuais têm mais atrativos que o exercício da inteligência. São, de alguma sorte, os saltimbancos do mundo espírita. Algumas vezes agem espontaneamente, outras vezes, por ordem dos espíritos superiores. Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade. Pergunta: todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Resposta: sim, visto que todos são inteligentes. Porém, como os há de todos os graus, tal qual ocorre entre vós, uns dizem coisas insignificantes ou estúpidas, outros coisas sensatas. Pergunta: todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Resposta: não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, é ainda como entre vós. Nota: por aí se vê o quanto é essencial pôr-se em guarda contra a crença no saber ilimitado dos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece, para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem se dirigir. Quem quer que deseje conhecer os costumes de um povo, deve estudá-lo desde a base até ao cume da escala. Ver somente uma classe, é dele fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo. O bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância.
Quem não os tiver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de conhecê-los. As manifestações físicas fazem-nos conhecer os espíritos de baixa evolução. São a rua e a cabana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em relação com os espíritos elevados. São a elite da sociedade, o castelo e o instituto. Manifestações físicas. Lemos o que se segue em Le Spiritualiste de la Nouvelle-Orléans, do mês de fevereiro de 1857. Ultimamente perguntamos se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos, etc., e logo a mão de uma dama, bastante séria para brincar com essas coisas, traçou violentamente estas palavras: quem faz dançar os macacos em vossas ruas? Serão os homens superiores? Um amigo, espanhol de nascimento, que era espiritualista, e que faleceu no verão passado, deu-nos diversas comunicações. Em uma delas encontramos a seguinte passagem: as manifestações que procurais, não se acham no número das que mais agradam aos espíritos sérios e elevados. Confessamos, todavia, que elas têm sua utilidade, porque, talvez mais que nenhuma outra, podem ser úteis para convencer os homens de hoje. Para obter tais manifestações é preciso, necessariamente, que se desenvolvam certos médiuns, cuja constituição física esteja em harmonia com os espíritos que possam produzi-las. Ninguém duvida que os vereis desenvolver-se mais tarde entre vós, e então, já não serão pequenos golpes que ouvireis, mas ruídos semelhantes ao crepitar da fuzilaria, entremeados de tiros de canhão. Em uma parte recuada da cidade, existe uma casa habitada por uma família alemã. Nela se ouvem ruídos estranhos, enquanto certos objetos são deslocados. Pelo menos, foi o que nos asseguraram, porquanto não o verificamos, mas, pensando que o chefe dessa família nos pudesse ser útil, convidamo-lo para algumas das sessões, que tem por fim este gênero de manifestações, e, mais tarde, a mulher desse bravo homem não quis que ele continuasse entre nós, porque, disse-nos este último, o barulho aumentou em sua casa. A esse respeito, eis o que nos foi escrito pela mão da Senhora: não podemos impedir os espíritos imperfeitos de fazerem barulho ou outras coisas que incomodam, e mesmo apavoram, mas, o fato de estarem em contato conosco, que somos bem intencionados, apenas diminui a influência que exercem sobre o médium em questão. Chamamos a atenção para a perfeita concordância existente entre o que os espíritos disseram em Nova Orleans, com respeito à fonte das manifestações físicas, e o que foi dito a nós mesmos. Com efeito, nada pintaria essa origem com mais energia do que esta resposta, ao mesmo tempo tão espirituosa e profunda. Quem faz dançar os macacos nas ruas? Serão os homens superiores? Teremos ocasião de narrar, conforme os jornais da América, numerosos exemplos desse tipo de manifestações, bem mais extraordinários do que aqueles que acabamos de citar. Sem dúvida responder-nos-ão com este provérbio: a boa mentira vem de longe. Quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida, mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Senhor Home, que deles nos deu provas. É verdade que o Senhor Home não foi para o teatro para operar seus prodígios, e que nem todo mundo, pagando a entrada, pôde vê-los, por isso muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador, sem refletir que a alta sociedade, que testemunhou esses fenômenos, não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador. Se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos, e teria saído com o ouro a mancheias. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar a seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Mais tarde falaremos detalhadamente do Sr. Home e da missão que o conduziu à França. Enquanto aguardamos, eis um fato de manifestação espontânea que médico distinto, digno de toda confiança, nos relatou, e que é tanto mais autêntico, quando as coisas se passaram com o seu conhecimento pessoal. Uma família respeitável tinha como empregada doméstica uma jovem órfã de 14 anos, cuja bondade natural e doçura de caráter haviam-lhe granjeado a afeição dos patrões.
No mesmo quarteirão habitava uma outra família, cuja mulher, não se sabe porquê, havia tomado essa jovem em antipatia, a tal ponto que não havia mau procedimento, de que ela não fosse o objeto. Um dia, quando voltava, a vizinha aparece furiosa, armada de uma vassoura, querendo bater-lhe. Assustada, precipita-se contra a porta, e quer tocar a campainha. Infelizmente o cordão encontra-se rompido, e ela não pode alcançá-lo. Eis, porém, que a campainha agita-se por si mesma e vem abrir-lhe a porta. Em sua perturbação ela não se deu conta do que se havia passado, mas, depois, a campainha continuou a tocar de tempo em tempo, sem motivo aparente, tanto de dia como de noite, e, quando se ia ver a porta, não se encontrava ninguém. Os vizinhos do quarteirão foram acusados de pregar essa peça de mau gosto. Foi dada queixa ao comissário de polícia, que abriu inquérito, investigou se algum cordão secreto se comunicava com o exterior, mas nada pôde descobrir. As coisas, porém, persistiam cada vez mais, em prejuízo do repouso de todos, e, sobretudo, da pequena empregada, acusada de ser a causa do barulho. Atendendo ao conselho que lhes foi dado, os patrões da jovem órfã decidiram afastá-la, e a colocaram no campo, na casa de amigos. Desde então, a campainha permaneceu quieta e nada de semelhante se produziu em seu novo domicílio. Esse fato, como muitos outros que vamos relatar, não se passou às margens do Missouri, ou do Ohio, mas em Paris, na passagem dos Panoramas. Resta agora, explicá-lo. A jovem não tocava a campainha, isso é positivo, estava bastante apavorada com o que se passava para pensar numa farsa, da qual teria sido a primeira vítima. Uma coisa não menos positiva, é que o toque da campainha, deveu-se à sua presença, uma vez que o efeito cessou quando ela partiu. O médico que testemunhou o fato, explica-o por uma poderosa ação magnética, exercida de forma inconsciente pela jovem criada. Essa explicação de forma alguma nos parece concludente. Por que teria ela perdido esse poder após a partida? Quanto a isso, diz ele que o terror inspirado pela presença da vizinha, devia produzir na jovem uma superexcitação, susceptível de desenvolver a ação magnética, e que o efeito cessou com a causa. Confessamos não estar absolutamente convencidos por esse raciocínio. Se a intervenção de uma força oculta não está aqui demonstrada de maneira evidente, pelo menos é provável, conforme fatos análogos que conhecemos. Admitindo, portanto, essa intervenção, diremos que, nas circunstâncias em que o fato se produziu pela primeira vez, um espírito protetor quis, provavelmente, que a jovem escapasse do perigo que corria, que, apesar da afeição que seus patrões lhe devotavam, fosse talvez de seu interesse sair daquela casa. Eis porque o ruído continuou, até que ela tivesse partido. Os duendes. A intervenção de seres incorpóreos nos assuntos da vida privada faz parte das crenças populares de todos os tempos. Por certo, não pode entrar no pensamento de nenhuma pessoa sensata, tomar ao pé da letra todas as lendas, todas as histórias diabólicas e todos os contos ridículos, que se conta prazerosamente junto à lareira. Entretanto, os fenômenos de que somos testemunhas provam que, mesmo esses contos, repousam sobre alguma coisa, porquanto o que se passa em nossos dias, deve ter ocorrido em outras épocas. Tire-se deles maravilhoso e o fantástico, com o qual a superstição os cobriu de ridículo, e se encontrarão todos os caracteres, fatos e gestos de nossos espíritos modernos. Uns são bons, benevolentes, obsequiosos, tendo prazer em prestar serviço, como os bons brownies. Outros, mais ou menos maliciosos, travessos, caprichosos e mesmo maus, como os gobelins da Normandia, conhecidos pelo nome de Boles, na Escócia, de Bogartes, na Inglaterra, de Cluricanus, na Irlanda, e de Puques, na Alemanha. Segundo a tradição popular, esses duendes penetram nas casas, onde aproveitam todas as ocasiões para brincadeiras de mau gosto. Eles batem nas portas, deslocam os móveis, aplicam golpes nos tonéis, marteladas no teto e no assoalho, assobiam baixinho, soltam suspiros lamentosos, puxam os lençóis e as cortinas dos que estão deitados, etc. O Bogart dos ingleses exerce suas maldades principalmente contra as crianças, das quais parece ter aversão.
Toma-lhes frequentemente a fatia de pão amanteigado, e a tigela de leite. Durante a noite agita as cortinas do leito, sobe e desce as escadas com grande arruído, lança pratos sobre o assoalho e provoca muitos outros estragos nas casas. Em alguns lugares da França os duendes são considerados como uma espécie de demônio familiar, que se tem o cuidado de alimentar com as mais delicadas iguarias, porque trazem a seus senhores trigo roubado dos celeiros. É deveras curioso encontrar essa velha superstição da antiga Gália entre os borussianos do século XII, os prussianos de hoje. Seus cotiquis, ou gênios domésticos, iam também furtar trigo nos celeiros para levá-lo àqueles de quem gostavam. Quem não reconhecerá nessas diabruras, posta de lado a indelicadeza do trigo roubado, do qual provavelmente os faltosos se desculpavam à custa da reputação dos espíritos? Quem, dizíamos, não reconhecerá nossos espíritos batedores, e aqueles que se pode, sem cometer injúria, chamar de perturbadores? Que, se um fato semelhante ao que relatamos acima, da jovem da passagem dos panoramas, tivesse acontecido no campo, seria, sem dúvida, tido a conta do gobelim do lugar, depois de amplificado pela fecunda imaginação das comadres. Não faltaria mesmo alguém ter visto o pequeno demônio pendurado à campainha, dando risadas e fazendo caretas aos tolos, que iam abrir a porta. Evocações particulares. Mãe, estou aqui. A senhora havia perdido, há alguns meses, sua filha única, de 14 anos, objeto de toda sua ternura, e muito digna de seu pesar, pelas qualidades que dela prometiam fazer uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. Inconsolável com essa perda, dia a dia a mãe via sua saúde alterar-se, repetindo sem cessar que em breve iria reunir-se a filha. Instruída da possibilidade de comunicar-se com os seres de além-túmulo, a senhora resolveu procurar, numa conversa com a filha, um alívio para sua pena. Uma senhora de seu conhecimento era médium, mas as duas, com pouca experiência para semelhantes evocações, sobretudo em circunstância assim tão solene, rogaram-me que as assistisse. Éramos apenas 3. A mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito Júlia, minha filha querida, peço-te que venhas, se Deus o permitir. Júlia: mãe, estou aqui. A mãe: és tu mesma, minha filha, que me respondes. Como posso saber que és tu? Júlia: Lili. Era um pequeno apelido familiar dado à jovem em sua infância. Não era conhecido, nem da médium, nem de mim, considerando-se que, há vários anos, só a chamavam pelo seu nome de Júlia. A esse sinal, a identidade era evidente. Não podendo dominar a emoção, a mãe explode em soluços. Júlia: mãe, por que te afliges? Sou feliz, bem feliz. Não sofro mais e te vejo sempre. A mãe: mas eu não te vejo. Onde estás? Júlia: aqui, ao teu lado, minha mão sobre a senhora, a médium, para fazer-lhe escrever o que te digo. Vê a minha letra, a letra, de fato, era de sua filha. A mãe: dizes. Minha mão: tens então, um corpo? Júlia: não tenho mais aquele corpo que tanto me fazia sofrer, mas lhe guardo a aparência. Não estás contente porque eu não sofro mais e posso conversar contigo? A mãe: se eu te visse então, reconhecer-te-ia. Júlia: sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. A mãe: de fato, já te revi em meus sonhos, mas pensei que fosse feito da imaginação, uma lembrança. Júlia: não, sou eu mesma que estou sempre contigo e procuro consolar-te. Fui eu que te inspirei a ideia de evocar-me. Tenho muitas coisas a te dizer. Desconfia do Senhor, ele não é sincero. Esse Senhor, conhecido apenas da mãe, e citado assim espontaneamente, era uma nova prova de identidade do espírito que se manifestava. A mãe: que pode, pois, fazer contra mim o Senhor? Júlia: não te posso dizer, isto me é proibido. Apenas te advirto para desconfiares dele. A mãe: estás entre os anjos? Júlia: oh, ainda não sou bastante perfeita. A mãe: entretanto, eu não via nenhum defeito em ti,
Tu eras boa, doce, amável e benevolente para com todos. Isso não basta? Júlia, para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, e eu acreditava, pois me dizias tantas vezes. Mas agora, vejo que me falta para ser perfeita. A mãe. Como adquirirás as qualidades que te faltam? Júlia. Em novas existências, que serão cada vez mais felizes. A mãe. É na terra que terás essas novas existências? Júlia. Nada sei quanto a isso. A mãe. Considerando que não havias feito o mal durante tua vida, por que sofreste tanto? Júlia. Prova, eu a suportei com paciência, por minha confiança em Deus. Sou muito feliz hoje, por isso. Até breve, mãe querida. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do vazio do túmulo, quando a vida futura se nos revela assim tão palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, experimenta hoje uma felicidade inefável em poder conversar com a filha. Não há mais separação entre elas, suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta de seus pensamentos. Apesar da discrição com que cercamos este relato, não nos permitiríamos publicá-lo, se a isto não estivéssemos formalmente autorizados. Disse-nos aquela mãe: possam todos quantos perderam seus afetos na terra sentir a mesma consolação que experimento. Acrescentaremos somente uma palavra: aos que negam a existência dos espíritos bons, perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. Uma conversão. A evocação seguinte não desperta menor interesse, embora sob um outro ponto de vista. Um senhor, que designaremos sob o nome de Georges, farmacêutico numa cidade do sul, havia perdido o pai há pouco tempo, objeto de toda a sua ternura e de uma profunda veneração. O pai do senhor Georges aliava uma instrução muito vasta a todas as qualidades que distinguem o homem de bem, embora professasse opiniões muito materialistas. A esse respeito o filho partilhava, e até mesmo excedia as ideias do pai, duvidava de tudo, de Deus, da alma, da vida futura. O espiritismo não poderia reconhecer como verdadeiros tais pensamentos. Todavia, a leitura de O Livro dos Espíritos produziu nele uma certa reação, corroborada por uma entrevista direta que tivemos com ele. Se meu pai, disse, pudesse responder-me, não duvidaria mais. Foi então que ocorreu a evocação que iremos relatar, e na qual encontraremos mais de um ensinamento. Em nome do Todo-Poderoso, peço se manifeste o Espírito de meu Pai. Estais perto de mim? Sim, porque não vos manifestastes diretamente a mim, quando tanto nos amamos? Mais tarde, poderemos nos reencontrar um dia? Sim, breve. Haveremos de nos amar, como nesta vida? Mas, em que meio estais? Sou feliz. Estais reencarnado ou errante? Errante por pouco tempo. Que sensação experimentastes quando deixastes vosso invólucro corporal? Perturbação. Quanto tempo durou essa perturbação? Pouco para mim, bastante para ti. Podeis avaliar a duração dessa perturbação conforme nossa maneira de contar? 10 anos para ti, 10 minutos para mim. Mas, não se passou esse tempo todo desde que vos perdi, não há somente 4 meses? Se estivesses em meu lugar, teria sentido esse tempo.